Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Agora um pouco mais ao vivo, né? Porque nos últimos dias eu estava corrigindo aí ah, ah, o que vocês colocaram lá na plataforma, né? Tanto o fórum quanto as outras partes ali. Então já conheci um pouco cada um de vocês, mas agora vamos poder bater um papo legal. Como o Marcelo já falou, eu estou falando aqui de Portugal, né, onde nós estamos agora, faz um pouco mais de 2 meses, e viemos da Suíça para cá para começar uma igreja aqui, e se Deus quiser também fundar, né, iniciar um centro de missões, tá bom? Desculpa aí a minha demora aí no português, a gente sempre está na mistura aí entre o alemão, português e outras coisas, então às vezes leva um tempo para eu me achar novamente aí no português, tá bom? Mas o nosso assunto, aliás, deixa eu falar primeiro como nós vamos fazer em relação a essa masterclass. Eu quero dar um pequeno estudo, só pequeno mesmo, sobre finanças de uma forma geral, e depois nós vamos abrir para perguntas. Obviamente, perguntas dentro do tema que nós estudamos no mês passado, e também daquilo que eu vou falar hoje, tá bom? Então, é minha vontade que a gente tenha um bate-papo, né? Que você faça perguntas, e se Deus quiser, eu tiver a resposta, aí eu vou responder. Então, eu quero fazer primeiro essa parte de um pequeno estudo, para depois irmos para as perguntas. Marcelo já falou como isso pode acontecer, você pode colocar por escrito, ou você faz um sinal aí para que depois você possa formular a sua pergunta, ok? Então, vamos lá. Você sabia que a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais? A Bíblia diz isso lá na carta de Paulo aos Efésios, né? No capítulo 1, versículo 3. Eu acho isso impressionante. Eu penso que nós nunca vamos conseguir compreender na totalidade, enquanto estamos aqui na Terra, o que isso significa. Mas, pensa um pouco a respeito. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí vem a minha pergunta: por que será que nós não experimentamos, então, a totalidade dessas bênçãos na nossa vida diária, né? No nosso dia a dia? Porque é verdade que em muitas áreas, muitas pessoas ainda estão, assim, engatinhando, não estão sendo abençoados na totalidade. Tem outras áreas que, infelizmente, ainda estão derrotadas, e ainda tem outras áreas que eles já são abençoados. Então, mas o que faz, já que já somos, né? Nós já fomos abençoados, já é um fato. Aliás, Deus me deu uma mensagem uns tempos atrás que tem até um título um pouco interessante, né? Que diz o seguinte: somos, agora temos que lutar para nos tornar. E é dentro daquilo que eu estou falando aqui. Porque tem tantas coisas que a Bíblia diz que já somos em Cristo Jesus, mas que ainda, infelizmente, não faz parte do nosso dia a dia. Então, nós já somos em Cristo várias coisas, e agora temos que lutar para nos tornar. Mas o que será que faz para que nem todas as bênçãos que já são nossas chegam de fato à nossa vida? Resposta: as nossas decisões e as nossas atitudes
podem liberar ou podem reter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Essas bênçãos já são nossas, mas aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, as nossas decisões podem liberar essas bênçãos ou podem reter essas bênçãos. Então, interessante isso. E aí vem a próxima pergunta. Você já viu que eu gosto de perguntas, porque quem faz perguntas demonstra interesse, né? Então, a próxima pergunta. De onde, já que são nossas decisões, já que são nossas atitudes, de onde vêm as nossas decisões que nós tomamos diariamente? Eu ouvi numa palestra, muitos anos atrás, um número que me chamou muita atenção. A pessoa estava falando sobre finanças, e a pessoa afirmou, e depois eu li em livros de psicologia e também sobre finanças, que 95%, é muita coisa, 95% das nossas decisões diárias que nós tomamos todos os dias não são decisões conscientes, que quer dizer, nós não paramos para pensar, para depois tomar uma decisão. 95% de todas as decisões que nós tomamos diariamente vem das nossas crenças, vem da nossa cultura, vem da nossa educação, vem daquilo que foi estabelecido dentro de nós desde que nascemos. Que coisa impressionante. Então, queridos, é o seguinte, se isso é verdade, nós precisamos pensar a respeito da forma como nós pensamos. E para isso eu quero ler um outro texto para você. Estou fazendo uma introdução, é um pouco geral, mas já vamos chegar nas finanças. Mas quando a gente fala, né, sobre a nossa forma de pensar, logo vem à nossa mente aquele versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Creio que você já ouviu muito esse versículo, eu vou ler ele novamente para você. Lá diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, a forma de você pensar. E por que a gente deveria renovar a nossa forma de pensar? É porque desta forma de pensar que vem as nossas ações, que vêm as nossas decisões, que podem liberar a bênção de Deus ou podem reter a bênção de Deus. E o versículo não para ali. Eu quero ler a segunda parte, que é muito importante, porque ele explica o que acontece quando nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. A segunda parte desse versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz o seguinte: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que você quer, não só nessa área financeira, mas em todas as áreas da sua vida, porque já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, você quer liberar a bênção de Deus em todas as áreas e você quer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que você quer isso tanto quanto eu quero na minha vida. Então, lembrando e repetindo, existem atitudes que permite Deus nos abençoar. É uma frase interessante que eu acabei de falar, que nós, seres humanos, com nossas atitudes, com certas atitudes, nós damos permissão para Deus nos abençoar. Ou atitudes que bloqueiam o fluir das bênçãos de Deus sobre nossa vida. Isso me levou anos para aprender, eu estou dando para você, eu espero que você
capta essa verdade, porque uma vez que a gente entende isso, e claro que precisa também da ajuda do Espírito Santo para trazer revelação, isso tem o poder de influenciar e mudar a nossa vida. Agora, existem vários princípios na palavra de Deus, princípios em muitas áreas. Hoje nós vamos falar mais sobre a área financeira, mas existem vários princípios que Deus estabeleceu, que estão estabelecidos na eternidade, e se andamos nesses princípios e agimos de acordo com esses princípios, essas ações, então, liberam a bênção de Deus em certa área. Por muito tempo, eu me perguntei como que é possível que certas pessoas são abençoadas em alguma área, mas são derrotadas em outras. Resposta: porque agem dentro de um princípio estabelecido por Deus numa certa área. Por exemplo, buscam a Deus, oram, jejuam, fazem vigília, buscam mesmo a Deus. E por isso a Bíblia diz que quem busca a Deus vai achá-lo. Deus fala, se dá um passo na minha direção, eu vou dar um passo na sua direção. Então, eles estão dentro de um princípio bíblico, aplicando aquilo, e por isso são abençoados, liberam a bênção de Deus naquela área. Mas, por exemplo, as mesmas pessoas que são tão abençoadas numa área, que seja, nesse caso, o espiritual, em outras áreas não estão agindo e aplicando os princípios naquela área e, portanto, as bênçãos de Deus são retidas. Então, é impossível que uma pessoa seja muito abençoada na área espiritual, mas é derrotado na área financeira, derrotado na área familiar, ou a pessoa é muito bem-sucedida na área financeira, mas é derrotado na área espiritual. Então, queridos, presta atenção, isso é muito importante. Eu vou repetir, existem vários princípios que, se andarmos neles e agirmos de acordo com eles, liberam a bênção ou bloqueiam as bênçãos de Deus em certa área. Então, agora trazendo essa base, né, esse entendimento básico sobre princípios e nossas atitudes, nossas decisões, eu quero entrar mais nessa área financeira. Mas por que eu quis dar essa introdução? Porque é difícil, né, talvez ouvir isso de um pastor, ou hoje é um apóstolo, né, mas existe muita gente que ainda espiritualiza demais as coisas também nessa área essa área financeira. Eu vou explicar melhor ao longo desse pequeno estudo. Mas eu quero ler um pequeno trecho da palavra e uma fala de Jesus muito interessante, muito interessante, que tem que nos chamar a atenção. Lucas capítulo 16, versículos 10 a 12. Lucas, capítulo 16, versículo 10 a 12. Lá diz o seguinte, eu sempre vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Lá diz o seguinte, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Jesus está falando sobre finanças, recursos, tá bom? Assim, vamos continuar. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, de que Jesus está falando? Riquezas desse mundo ímpio, dinheiro, ouro, prata, coisas de valor. Ele fala o seguinte, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? O que são verdadeiras riquezas? Bom, ele fala das riquezas desse mundo ímpio, dinheiro,
ouro, prata, bens, casas, um monte de coisas. Ele fala assim, olha, se você não for achado digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vai confiar, então, as verdadeiras riquezas a vocês? O que são verdadeiras riquezas? São as coisas que permanecem na eternidade, verdadeiras riquezas, né? Vidas, dons, essas coisas que a Bíblia descreve, ministério, graça, unção, isso são verdadeiras riquezas que o dinheiro desse mundo não consegue comprar, mas olha que isso tem que chamar a nossa atenção. Eu sei que por muito tempo, também na minha vida, dinheiro e riquezas e bens desse mundo eram assim uma coisa que difícil, porque a gente sabe que o Deus desse mundo é o diabo e é melhor a gente ficar longe dessas coisas e o dinheiro e as riquezas têm o poder de corromper o coração, então muito, a gente tem que lidar com muita, assim, muito cuidado com essas coisas, mas olha que Jesus diz aqui, a forma como nós administramos as riquezas desse mundo ímpio têm uma influência direta nas bênçãos espirituais, as bênçãos do reino de Deus, as bênçãos que são unção, graça, ministério, dons do Espírito, direto. A interferência, ela é direta, que coisa impressionante. E ele continua ainda no versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Uau! Jesus. Se nós não formos confiáveis em lidar com as coisas dos outros, quem vai nos dar o que é nosso, queridos? Isso é muito importante. Quanta gente que se diz crente evangélico, rouba na sua empresa, não cuida bem do que é dos outros, e na hora de receber o que é dele, está cobrando Deus, está cobrando o pastor, está cobrando, como se diz por aí, Deus e o mundo. Gente, essa coisa é séria, hein? Então, princípios. Presta bem atenção, existem princípios, esses princípios, eles foram estabelecidos por Deus, aonde? Na eternidade. E eles são tão fortes que o próprio Deus se submete a eles. Guarda isso aí, anota essa aí. Princípios que você acha na palavra de Deus, eles foram estabelecidos na eternidade, e o próprio Deus que os criou se submete a esses princípios. Eu não sei exatamente porquê, né, de onde isso vem, mas eu já cuido de pessoas mais que 25 anos, tempo integral, de pessoas, o tempo todo, 25 anos é bastante tempo. Estou chegando nos meus 50, né, ano que vem, mas há 25 anos, interrompidos, eu cuido de gente. E, nesses 25 anos, eu encontrei um número considerável de pessoas dentro da igreja, crentes em Jesus, que acham, de alguma forma, não sei porquê, não sei de onde, eu não sei se é consciente ou não, se é abertamente ou não, mas que acham que existe uma regra especial, o excepcional, para eles em particular. Assim, uma pessoa que teve, assim, como eu vou dizer, a coragem de falar abertamente o que muitos outros demonstraram com suas atitudes. Mas uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: pastor, Deus me falou que eu tenho a liberdade de não devolver o dízimo. Falei, uau!
Parece aquela coisa do James Bond, né? 007. Ninguém pode matar nesse mundo, é proibido em todos os países nesse planeta. Porém, o 007, ele tem uma licença para matar. Ele pode. Então, tem pessoas que acham, olha, eu sei que existem esses princípios, eu sei que Deus estabeleceu certas coisas como devem funcionar, mas eu sou um caso especial. Se a pessoa acha isso de uma forma consciente, pensou isso e chegou nessa conclusão, ou inconsciente, não importa. Se a pessoa fala isso abertamente, como esse irmão, fala assim, não, Deus me falou que eu estou liberado de devolver o dízimo. Ou outras, muitos, com sua atitude, não teriam coragem de falar, mas com sua atitude não devolve o dízimo, então é a mesma coisa, só que por baixo dos panos. Então, olha só, eu quero mostrar para vocês alguns princípios na área financeira. O primeiro, eu já mencionei agora. A Bíblia diz, se nós queremos manter uma aliança com Deus de bênçãos nessa área financeira, a decisão é de cada um, mas se nós quisermos uma aliança de bênçãos com Deus nessa área financeira, o basicão de tudo é dízimo e ofertas. Dízimos e ofertas. Você sabe, você todo domingo escuta alguma coisa, então você sabe, né? Não tem ninguém aqui que poderia dizer assim, olha, eu nunca ouvi falar, desculpa, mas eu fiquei ignorante, no sentido, ninguém nunca me falou, eu não sabia. Então, a gente sabe, é um princípio. Se você me pergunta, mas o que está por trás disso? Por que é tão importante devolver pelo menos 10%? Eu não saberia te dizer. Assim, eu posso te arrumar algumas explicações da palavra de Deus, mas fato é que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele estabeleceu esse princípio. Você quer ser abençoado nessa área? Tudo começa pela devolução do dízimo e da entrega da oferta na casa do Senhor. Essa é a base. Então, a decisão é sua, decisão é de cada ser humano sobre essa face da terra, mas se é que você quer ser abençoada nessa área financeira, essa é a base. Mas, por exemplo, existem muitos outros princípios na área financeira, só quero mencionar mais um. A lei da semeadura e da colheita. Você já ouviu falar, né? É uma lei que faz bastante sentido, mas eu quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, a lei diz o seguinte: você colhe a quantidade que você semeia, você vai colher. Mas essa lei também diz, você só vai colher se você semeou alguma coisa. Né? Por que eu estou reforçando isso? 25 anos, cuidando de pessoas dentro da igreja. Eu já vi tanta gente chateada com Deus, chateada com a igreja, chateada com o pastor, chateado com o líder de célula, de grupo familiar, chateado com o discipulador. Por quê? Porque não está colhendo nada. Aí você vai vendo, eu falei, que coisa estranha, porque Deus falou o seguinte, Jesus falou o seguinte, olha, céus e terra vão passar, mas a minha palavra ela vai permanecer para todo sempre. E Deus não cumpriu a sua palavra que você semeou e não está colhendo. Vamos ver o que você semeou. Aí a gente vai vasculhando, vai vasculhando. A pessoa não está cumprindo o princípio. Qual é o princípio? Você tem que semear alguma coisa para colher. Você não pode ficar chateado, fazer cara feia e ficar de mimimi como uma criança se você não semeou nada e está na expectativa de colher. Então, você precisa agir dentro dos princípios estabelecidos por Deus para Deus libera a bênção sobre a sua vida. Por quê? Se você não age dentro dos princípios, a bênção é retida.
A mesma lei da semeadura diz o seguinte: você colhe aquilo que você plantou. Você, em outra parte, Jesus diz, olha, você não pode esperar uvas de um pé de figos, ou espinhos, ou qualquer outra coisa. Se você semeia uva, você vai colher uva, você só vai colher segundo a espécie que você plantou. Tem gente chateado, eu já vi gente saindo de igreja porque plantou abacaxi e estava na expectativa de colher abacate. E não é assim que a coisa funciona. Você precisa entender o princípio, agir dentro desse princípio e então a colheita, a liberação da bênção sobre sua vida vai acontecer. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia. Às vezes, eu já participei de churrasco, eu creio que você também, que a questão é a seguinte, cada um leva um quilo de carne, um pouco de linguiça, aí a pessoa leva aquela carne de segunda, mas só quer comer alcatra, picanha, leva aquela linguiça cheia de corante, e depois quer só comer a linguiça de primeira, aí tá errado, meu irmão, assim a coisa não vai funcionar, tá certo? Então, você colhe aquilo que você plantou. Agora, outra coisa, mesma lei, você precisa entender, mesmo princípio. Você vai colher multiplicado aquilo que você semeou. E sabe que é interessante nessa colocação? Isso serve tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Se você escolheu coisa boa, você vai receber multiplicado o quê? Coisa boa. Se você semeou coisa ruim, você vai receber multiplicado coisa ruim. Ninguém quer isso, né? Mas olha, tem tanta coisa, tanta coisa. Eu ainda pensei hoje, poxa, eu acho que eu vou mostrar para essa turma aí o quantos livros sobre a área financeira eu já li. Porém, por causa da nossa mudança, 2 meses atrás, os livros ainda estão nas caixas lá na garagem. Então, não posso mostrar, mas eu já li, não sei exatamente quantos, livros sobre a área financeira. Por quê? Porque eu quis, ainda quero aprender esses princípios e agir dentro desses princípios para que eu possa liberar a bênção de Deus na minha vida. Então, olha só, é muito importante. Mais uma vez, eu quero falar, só toquei rapidinho nesse ponto, ainda há pouco. Eu sou pastor faz muito tempo e soa um pouco estranho eu falar isso, mas em várias áreas, e nessa área financeira, principalmente no Brasil, eu vi muita gente espiritualizar demais as coisas. Pessoas que não prestaram atenção no princípio, não estão andando dentro dos princípios estabelecidos por Deus, foi Deus que estabeleceu na eternidade, e Ele mesmo se coloca, se submete aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então, pessoas que não se submetem, não agem dentro desses princípios, e depois a desculpa é o seguinte, mas Deus é Deus, né? Ele pode nos abençoar de qualquer jeito, Deus não precisa de nada disso. É verdade, ele não precisa, só que ele mesmo estabeleceu. Então, essa é a pequena introdução que eu quis dar a esse assunto, porque eu quis criar uma base, um fundamento, um entendimento. Eu vejo, e a minha experiência é a seguinte, toda revelação que nós recebemos
passa por um entendimento que depois é vivificado pelo Espírito, ok? Então, às vezes a gente espera as coisas caírem do céu, mas qual é o princípio? Aliás, desculpa, deixa eu só falar uma coisa impressionante que eu aprendi, que me levou anos para descobrir, que eu vou te dar agora. Tem como se produzir revelação? Não. A revelação vem de onde? Só vem de Deus. Só Deus pode trazer revelação. Será que nós podemos contribuir com alguma coisa para que revelação chegue à nossa vida? Ou é tipo o princípio do raio? Já ouviu falar dessa? Que o raio cai, mas ninguém sabe a hora e ninguém sabe o lugar. É assim, a pessoa que tiver, claro, nesse exemplo do raio, é uma coisa ruim, mas tem pessoas que acham que a bênção, revelação ou alguma coisa de Deus venha mais ou menos dessa forma. Ninguém, é mistério, ninguém sabe aonde, quando, você só estar no lugar certo, na hora certa, e a coisa vai acontecer. Não é assim que a coisa funciona. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: procura e você vai achar. Pede que você recebe. Bate essa porta e a porta vai se abrir. Então, buscando, Deus não vai ficar indiferente, vai falar assim, ele está me buscando, ele está procurando, mas eu vou deixar achar, não. Eu não gostei desse camarada aí, não. Não, pelo contrário, Deus gosta de pessoas que procuram, que buscam entendimento, que buscam aprendizado, que buscam, Deus, eu quero tomar essa área da minha vida agora. Estamos falando de finanças, esse boi pelo chifre, eu quero sair dessa situação de mal conseguir sobreviver. E olha lá, outro dia eu ouvi alguém dizer, não posso te falar que é verdade, mas a minha experiência, eu acredito que seja, que 85% dos brasileiros têm dívidas. 85%. Eu não estou rindo aqui, aquela, porque eu acho engraçado, não. É aquele ditado, tem que rir para não chorar. 85% dos brasileiros têm dívidas. Meu Deus. E olha que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus quer nos livrar e tirar desta situação lamentável. Como que a gente pode fazer isso? Nessa área específica de finanças e também em qualquer outra área. Nos educar, buscar, pedir a Deus sabedoria, inteligência, ler livros, tem tanto livro bom sobre essa área, impressionante. Eu sempre sou muito edificado quando eu leio livros de pessoas boas que têm uma experiência muito boa em alguma área, né? Então, queridos, só a última coisa. Acredite em mim. Acredite em mim. Por quê? Eu administro igrejas e finanças no reino de Deus faz mais que 25 anos. Eu não sei de tudo, não, mas eu já sei um pouquinho. E eu já cometi erros que eu não quero cometer mais. E aos poucos a gente foi acertando, e Deus tem nos abençoado. Então, eu peço vocês para ouvir o que eu estou falando, porque isso pode mudar a sua vida e também um ministério que Deus confiou nas suas mãos, que eu espero muito que seja missionário, como eu e minha esposa já vivemos, desde que nos conhecemos, já nos conhecemos no campo missionário em 1995, e a minha esposa já era missionária 10 anos, quando eu conheci ela. Então, já tem uma estrada aí percorrida, tá bom? Então, agora eu peço que o Marcelo reassume aí, para que a gente possa ir para eventuais perguntas. Amém, queridos. Depois dessa introdução,
Vamos abrir para suas perguntas, né? Nós já tivemos aí as videoaulas, o material escrito de apostila e também essa masterclass maravilhosa que tem assim trazido muita revelação. E aí estamos abrindo agora para vocês tirarem suas dúvidas. Um de cada vez, calma. Então temos perguntas já aqui, deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou. Ninguém colocou nenhuma pergunta aqui no chat ainda, mas você tem liberdade para levantar a sua mãozinha aí e fazer um sinal, e assim que a gente autorizar, você abrir o seu microfone. Também podem ser, Marcelo, perguntas a respeito do campo missionário, né? Nós já estamos no campo missionário tempo integral, como eu acabei de falar, a minha esposa desde 1900, aliás, 89, alguma coisa assim, e eu desde 1995, então já tem um tempinho, e se tiver alguma pergunta sobre campo Ah, sim. missionário na Eu, Europa, ou particularmente, qualquer... tenho várias, mas aqui tem uma aluna aqui que já levantou a mão, a Axa. Axa, minha querida, pode abrir o seu microfone? Amém, Pai do Senhor. Melhor ainda, né? Eu só não estou conseguindo abrir no momento a câmera, né? Mas eu acredito que a minha pergunta, ela tem... Já é algo que o Senhor vem... Eu venho perguntando ao Senhor já faz tempo, na verdade, né? Professor Ralph, eu tenho um desejo muito grande de... Sou fisioterapeuta, sou da área da saúde, e o que me incomoda muito é a falta de tempo que eu tenho hoje em dia, porque a área da saúde, ela toma o meu tempo praticamente integral, né? Com plantões, enfim, essas coisas. Mas eu tenho muito desejo de atuar dentro do campo missionário e ofertar, né? Para o reino mesmo, né? Só que eu não sei como é que tá, acredito que fora, não sei como é que tá. No Brasil, eu sei que as coisas estão muito difíceis e para isso eu gostaria que o senhor me explicasse se uma igreja teria que me adotar para eu poder ficar integralmente, porque parar de trabalhar é muito difícil hoje em dia, né? Nas condições que a gente está. Mas eu acredito que a única forma que eu teria assim, integralmente de ofertar isso seria eu vendo. Não sei se existe algumas agências missionárias hoje recente que aceitam esse profissional da saúde, assim. Mas eu tenho um desejo muito grande, realmente, de trabalhar integralmente para o reino mesmo, né? Sou missionária. Atualmente estou em Pomerode, né, Santa Catarina, mas lá em Sergipe, eu e meu esposo, nós temos uma ONG. A gente trabalha já há 4 anos, né? Com diversas eu li no áreas. seu, no seu trabalho Isso, na plataforma. diversas Legal. áreas, a gente atua lá, mas eu sinto esse desejo e gostaria de saber como é que está também o campo missionário ali. Não sei se o senhor tem a noção em Portugal, por ali, né? Uhum. Eu gostaria de saber um pouquinho mais como é que tá e em que momento, se existe alguma agência que realmente faz essa imersão, né, de missionários que têm esse desejo, porque eu gostaria de chegar nesse nível, né, de ofertar realmente a minha profissão para o reino. Entendi. Muito legal, viu? Parabéns aí pela atitude do seu coração. Assim, tem várias respostas que eu posso te dar parcialmente, né? Primeira, para você largar a sua profissão e viver de tempo integral, eu lhe falo que tem que ser uma direção clara de Deus. E quando eu falo uma direção clara de Deus, eu não estou falando de anjos que precisam aparecer e falar diretamente com vocês. Como, por exemplo, eu estou debaixo de uma direção clara de Deus aqui hoje em Portugal, né? Nós temos 2 filhos, um menino de 15, um rapaz de 13 anos, então a gente mudou de país de novo, porque 7 anos, aliás, quase 8 anos atrás, nós fomos para a Suíça com eles. Então, de novo, depois desse tempo, a gente veio para cá, então é um grande passo, mas eu tenho certeza que a direção de Deus foi clara. Como que eu falo que ela foi clara? Por quê? Eu e minha esposa conversamos bastante, oramos, colocamos isso diante de Deus.
conversamos com nossa liderança que cobre a gente, que acompanha a gente. Eles também oraram, jejuaram, aprovaram, falaram, não, realmente isso é de Deus. E hoje a gente está aqui, eu tenho certeza que eu estou dentro da direção de Deus. Então, alguém que dá esse passo de tempo integral, ele precisa estar debaixo de uma direção clara de Deus, né? A paz no coração, a sua família. Aliás, eu esqueci que nós também conversamos com os nossos filhos, né? No ano passado, a gente passou um mês aqui em Portugal com eles, depois a gente conversou, Esse projeto de vir para cá já está se desenvolvendo há 2 anos e agora está acontecendo. Então, a direção assim, de largar mesmo o trabalho para viver de tempo integral, eu falo isso porque eu já vi muita gente se frustrando e não gostaria que você fosse mais uma. Porém, principalmente nessa área da saúde, existem várias oportunidades, opções que nós temos hoje para desenvolver, né? Nós temos uma anestesista na Suíça, na nossa igreja lá, e ela, um tempo atrás, doou, não lembro mais quanto tempo, se foi 15 dias, se foi um mês, ela foi num barco, né, que existe 2 barcos, acho que é Logos e esqueci o nome, o outro barco, navios enormes, hospitais, né, que vão pela costa africana, atendendo a população lá. E, assim, foi uma coisa que mudou a vida dela, porque ela viu tanta coisa que com tão pouco, né, pode ajudar muito, e essas coisas. Então, nessa área de saúde, né, nós temos esse contato com a Paz Church, que tem aquele trabalho maravilhoso nos ribeirinhos. Então, todo mundo que é da área de saúde, assim, imediatamente eles vão falar, aleluia, glória a Deus, que foi Deus que trouxe você. Então, existe essa possibilidade. Quando eu fui para o Brasil, eu não fui direto, não. Assim, em 1994, eu fui para o Brasil e passei um mês no Brasil, conhecendo a missão que trabalhava com crianças de rua, para eu ter uma ideia, né? Só um ano depois que eu voltei para ficar 2 anos, e desses 2 vieram a ser os 20 que eu passei no Brasil. Então, existem sim opções, e, claro, existe um missionário que é o missionário financeiro, porque hoje, eu estou no campo, trabalhando diretamente, mas eu tenho outros missionários que fazem, olha, eu sou tão privilegiado, porque tem gente que nos sustenta há 25 anos, fielmente, todo mês. Então, isso é quase um milagre no campo missionário, mas sem essas pessoas, eu jamais estaria onde eu estou hoje, né? Porque eu preciso de recursos, claro, hoje, pelas igrejas que nós construímos também, debaixo da graça de Deus, também nos ajudam financeiramente, essa coisa toda, mas, assim, até hoje, essas pessoas nos sustentam. Então, você pode ser um missionário na área financeira, apoiando financeiramente alguém que está lá na frente da batalha. E quem sabe Deus te chama, mas aí tem que ser uma direção clara de Deus. Essa seria a minha resposta para você. Obrigada, professor, obrigada. Se o senhor depois puder me passar o contato, né, como foi que ela conseguiu se inserir nesse navio, acredito que para mim ia ser uma experiência muito boa assim, também, de 15 Sim, sim. dias. Uhum. Acho que seria interessante também para mim. Sim, sim. Sim, eu tenho o seu contato lá na plataforma e eu vou perguntar a ela, depois eu mando para você. Amém. Então, aqui a primeira pergunta da Axa, muito boa. Alguém mais agora tem alguma pergunta? Tem gente entrando aqui ainda.
Amém. Eu queria aproveitar, então, já que ninguém fez uma pergunta, pegando aqui, professor Alves, sobre o que a Axa falou, né, dessa questão de estar em tempo integral ou de estar trabalhando na sua área e sendo missionário, né, e já assim, conseguindo seu sustento e sendo um missionário, inclusive, em algum local, mas o senhor nos falou que o senhor é tempo integral há 25 anos e que tem pessoas que fielmente o abençoam aí financeiramente nesses 25 anos. Sim. Eu queria que o senhor pudesse estar explicando aqui como que se constrói esse tipo de parceria. Como que o senhor conseguiu, assim, angariar essas pessoas para estarem lhe ajudando nesse sustento? Eu acho que a resposta para isso é uma boa pergunta. Eu penso que é muito boa. A resposta para essa pergunta está nas aulas que foram ministradas. Está baseado principalmente na confiança. É uma graça da parte de Deus, mas também é algo que nós construímos ao longo de muitos anos, né? Uma confiança. As pessoas, é interessante, pessoas falam assim, pastor, eu invisto tranquilamente no seu ministério porque eu sei que os recursos não são desperdiçados. Pessoas que nos acompanharam durante anos na igreja, que já fizeram parte das nossas igrejas, hoje mudaram para outros lugares e ainda assim investem, às vezes, nos projetos da igreja, né, no Brasil, às vezes na gente, porque viram a nossa conduta, viram como nós lidamos, a seriedade que nós lidamos com recursos e que gerou essa confiança neles. Então, assim, tem aquele comercial que algumas coisas não têm preço e para todas as outras coisas existe Mastercard. E eu quero falar para vocês, tem coisas que não têm preço. Coisas que eu vigio muito, por exemplo, numa outra área, com meus filhos. O meu sim é um sim e o não é um não. Se eu falo para os meus filhos, tal dia eu vou fazer tal coisa, eu tô preso àquilo que eu falei e tenho que cumprir de qualquer jeito. Isso, ao longo do tempo, gera uma confiança, que os meus filhos vão saber, olha, meu pai falou que vai fazer, então vai fazer. Se eu não tenho certeza, eu vou falar assim, olha, vamos me esforçar ao máximo para naquele dia conseguir fazer aquilo. Então, eles já sabem, olha, ele vai fazer o máximo, mas existe a possibilidade de não acontecer. Então, confiança é algo que você constrói ao longo de muitos anos, né? Agora, estava lendo de novo a história de Samuel, o último juiz e o primeiro profeta, o Antigo Testamento, e que eu vi a forma como ele foi levantado por Deus. A Bíblia diz várias vezes, e Deus não deixou cair nenhuma palavra de Samuel por terra, né? Tudo que ele falou se cumpriu. Mas Samuel foi para o templo quando era garotinho, quando tinha, sei lá, 5, 6 anos, ou até menos. Então, no início, ninguém estava assim, talvez ele falasse, olha, que bonitinho, tem até uma estola sacerdotal, parece até um sacerdote pequenininho. Então, ninguém dava bola para Samuel, mas conforme ele foi crescendo, e as pessoas, ele falava assim, olha, tal dia vai acontecer isso. E as pessoas, tá bom, garoto, vai contar a abobrinha para outros. Mas, naquele dia aconteceu, as pessoas falaram assim, rapaz, aquilo que o Samuel falou realmente aconteceu. E isso, ao longo dos anos, foi criando, assim, uma base para ele ser a pessoa que foi. A mesma coisa acontece com a gente. É interessante. Eu acompanho, além de ser pastor de igreja, eu ajudei vários pastores, já ministrei em conferência pelo Brasil todo, aqui na Europa também. E interessante, quando eu vejo uma igreja passar por uma crise de confiança, a primeira coisa que acontece é a área financeira. Vai lá para baixo.
porque ninguém investe financeiramente em quem não confia. Isso é muito sério, né? Então, de grão em grão, né? Alguém aí acho que não foi no fórum, foi eu não lembro, que até usou essa expressão, né? De grão em grão, a galinha enche como que é o ditado? Enche a pança? Não, né? Não lembro. De grão em grão, a galinha enche o papo. Isso, enche o papo. Então, é desse jeito. Essa seria a minha resposta. Eu não falo isso para minha glória, eu falo isso porque é algo que eu vivo e que eu posso abençoar você com nossa experiência, né? Amém. Realmente, assim, muito esclarecedor, né? Agora, sim, já são 19h52, a gente está caminhando para o final, então eu queria, assim, estender-se mais uma pergunta e depois dela o senhor pode fazer suas considerações finais e está orando também, nos despedindo. Opa, peraí, Tá. a Vera levantou a mão? Você quer falar, Vera? Então, deixa eu me recompor aqui. Abrir aqui a oportunidade para a Vera fazer uma pergunta. Então, abre seu microfone, querida. Já está aberto. Está escutando? Tô. Opa, pastor Ralph, o que o senhor fala sobre uma pessoa impulsiva e, assim, gasta sem necessidade e quando você vê, você está comendo uma bola de neve? Como a gente deve agir com esse tipo de pessoa, que sou eu, está compreendendo? Depois você fica com dificuldade de prestar serviço para o ministério. Como a gente deve fazer isso? O que o senhor acha uma pessoa desse tipo? Eu aprendi uma coisa, Vera, importante. Assim, Jesus, ele é o salvador do mundo, né? Ele veio para salvar o ser humano do pecado, reconciliar ele com Deus, mas Jesus, ele também é o salvador das mazelas da nossa alma, da nossa criação, daquilo que a gente traz conosco. Então, todos nós temos áreas que Jesus precisa nos resgatar, precisa ser o nosso salvador. Eu sou mais controlado nessa área financeira, mas eu também tenho minhas áreas que eu preciso muito da ajuda de Deus, né? Então, eu entendo hoje que a salvação que Jesus trouxe para nós, ela é completa. Então, em vez de você se condenar ou condenar essa pessoa que está assim, você deve trabalhar e você entender de onde vem isso, porque muitas vezes os gastos descontrolados na área financeira são uma compensação de outras áreas que estão em falta. Então, a gente quer suprir alguma coisa que está, algum buraco na nossa alma. Então, conforme a gente vai cavando, de onde vem isso? Por que o meu comportamento é dessa forma? De onde vem isso, né? Infelizmente, na igreja ainda não se fala muito sobre isso, sobre o crescimento da pessoa, né? Ela trabalhar nela mesma, assim, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Ela vai trabalhando para se tornar uma pessoa mais equilibrada, para se tornar uma pessoa mais amável. Tudo isso está incluído na salvação de Jesus. Lembra? Nós já fomos abençoados com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. O pacote todo já está à nossa disposição. Nós temos que achar, com a ajuda do Espírito Santo, os caminhos para destravar, desbloquear essas bênçãos sobre a nossa vida, sejam elas financeiras, sejam elas da nossa alma, né? Tem pessoas que é agressiva, entender por que eu sou do jeito que eu sou, Jesus me ajuda, e essa coisa toda, e vai trabalhando até que a gente seja transformado em todas as áreas à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Essa é a minha resposta. Amém. Amém, obrigado. Nada. Então, Marcelo, já eu posso falar aqui, né? Então, Você
Você falou que era 19, agora 19h56, né? Mas para mim são 23h56, né? Estou 4 horas à frente aqui em Portugal, para mim quase já é meia-noite. Então eu quero agradecer muito a atenção de vocês, o interesse de vocês, tudo começa por aí, quando a gente tem interesse. Aliás, que você está fazendo o EIA já é uma grande coisa, né? Muitas pessoas poderiam estar onde você está, se interessar, mas não se interessaram ao ponto de estar cursando esse curso, ou estando aqui na Masterclass. Eu sei que muitos não podiam por causa de trabalho, essas coisas todas, de estudos, né? É uma justificativa até louvável, mas, assim, você já está demonstrando interesse, e quem procura, ele vai achar, e quem bate, a porta vai se abrir, e quem pede, vai receber. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a gente se vê em algum lugar desse planeta aí, no campo missionário, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém, querido. Amém. Tchau, gente. Tchau, pastor. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Obrigado aí, Tchau, pastor Marcelo. Ralph. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes. Tenham uma boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Neuza. Deus abençoe. Boa noite, Tchau. Carlos. Boa noite, Flávia.